Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52 nos diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, um homem cego com visão. Bom, dizem que não existe cego que não veja. Muitas pessoas no mundo hoje têm bons olhos, mas não sabem que seu estilo de vida acabará por levar ao castigo eterno. Nessa história, somos apresentados a um homem completamente cego. Bartimeu não conseguia ver nada com seus olhos físicos, mas conseguia ver coisas em um nível espiritual que outros não conseguiam ver. Embora esse homem fosse fisicamente cego, ele tinha visão espiritual. Ao olhar ao meu redor, eu me lembro novamente de uma verdade que nem todos podem ver. Seus olhos estão funcionando bem. Você não precisa depender de uma bengala branca, de um cão-guia ou alguém com visão. No entanto, existem aqueles entre nós que simplesmente não conseguem ver. Embora vejam o mundo ao seu redor, não conseguem ver a verdade sobre o amor e os planos de Deus para as suas vidas. Por quê? Eles são espiritualmente cegos. Hoje usaremos essa escritura para procurar te ajudar a ver que Jesus é quem você precisa, é quem eu preciso. Um estudo completo da Bíblia irá restaurar a nossa visão espiritual e nos ajudará a tomar a decisão que precisamos tomar por Jesus. Permita que o Senhor fale ao seu coração e responda conforme Ele o guia hoje. Se fizer isso, você poderá sair do comodismo com um relacionamento correto com Deus e uma visão correta de Deus. Então vamos juntos, por alguns minutos, falar sobre Bartimeu, o cego que vê. O versículo 46 mostra a sua condição. Ele era cego, aparentemente ele nasceu com essa condição. A cegueira era uma condição comum nos tempos bíblicos, devido a diversas doenças e condições sanitárias. Ele era um mendigo. Devido à sua condição física, Bartimeu foi impedido de encontrar e realizar um trabalho para ganhar a vida. Naquela época, não havia programas de assistência social ou instituições de caridade que pudessem ajudá-lo. Não havia seguridade social ou outros programas governamentais aos quais Bartimeu pudesse recorrer. Bartimeu dependia totalmente da generosidade dos outros para sobreviver. A condição dele era lamentável e miserável. Na sua condição, Bartimeu é um retrato de cada pessoa que está fora de Jesus e perdida no pecado. Tal como Bartimeu, a pessoa perdida é espiritualmente cega. 2 Coríntios 4,4 nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Efésios 4,18 nos diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles estão cegos para a sua condição, para o seu pecado e para a sua condenação eterna iminente. Só Jesus pode abrir seus olhos. Assim como Bartimeu, o perdido também é um mendigo espiritual. Eles não podem fazer nada e não têm nada dentro de si que produza a salvação. Eles estão simplesmente sentados à beira da estrada, mendigando, enquanto Jesus passa. Os versículos 47 a 49, nós encontramos o seu grito persistente. Embora Bartimeu fosse cego, ele era capaz de ver coisas que outros ao seu redor, que tinham visão, não podiam ver. Nesses versículos, Bartimeu provou que mesmo sendo cego, ele ainda possuía de espiritualidade visão. Ele reconheceu quem era Jesus. Aparentemente, Bartimeu tinha ouvido falar dos milagres realizados por Jesus. Ele deve ter ouvido falar dos leprosos, coxos, dos possuídos por demônios, até mesmo dos mortos que Jesus tocou e deu vida novamente. Enquanto estava sentado à beira da estrada, ele ouviu os viajantes conversando entre si. Ele tinha ouvido falar de Jesus e sabia que o que Jesus tinha feito pelos outros também poderia fazer por ele, Bartimeu. Este é o primeiro passo para vir a Jesus, para a sua própria salvação. Você deve reconhecer quem ele é e saber o que ele fez na vida dos outros, ele também pode fazer por você. Nosso dever é aceitar o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina sobre quem? A Bíblia ensina sobre Jesus. Quando o aceitamos, podemos ter certeza da salvação. Romanos 10:9 nos diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele percebeu o que Jesus poderia fazer. Bartimeu exerceu fé em Jesus, que é o ingrediente-chave para receber qualquer coisa de Deus. Efésios 2:8, 9 nos diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Além disto, este pobre cego viu coisas que a maioria de nós e daqueles que estavam naquela multidão nunca viram. Na verdade, ele viu algumas coisas que muitos nunca viram até hoje. Algumas coisas que você e eu precisamos ver. Ele foi quem a maior oportunidade havia chegado. Durante anos, esse homem ficou sentado na beira da estrada, mendigando. Ele estava indefeso e em uma condição desesperadora. À medida que Jesus passava, Bartimeu percebeu que se Jesus era quem afirmava ser, este era o dia de sua maior oportunidade. Como resultado, ele começou a clamar para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Bartimeu, embora cego, foi capaz de aproveitar a oportunidade quando ela o encarou. Tem gente que precisa ver que hoje pode ser a maior oportunidade da sua vida. Você tem hoje a oportunidade de vir a Jesus e ser salvo para sempre pela sua graça. Se você perder esta oportunidade e decidir continuar em seus pecados, não haverá nada além do inferno à sua frente. 2 Coríntios 6:2 nos diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Bartimeu viu que esta oportunidade poderia facilmente passar por ele. Se Bartimeu tivesse ficado quieto, se Bartimeu não tivesse dito nada naquele dia, o dia seguinte
teria sido como todos os dias anteriores. Ele sentava na beira da estrada e implorava até morrer. Ele pode ser cego, mas até ele podia ver que se não fizesse algo a respeito dessa situação, ele estaria condenado a uma vida de miséria e escuridão. Cada pessoa perdida precisa entender que Jesus Cristo o ama. Ele morreu na cruz para salvá-lo. E fará exatamente isso hoje, quando você vier a ele. No entanto, ele não força a sua entrada em sua vida. Se você não o aceitar, nunca será salvo. Se Deus chamou você para ir até ele, eu te peço, obedeça a esse chamado. Porque se você recusar esta oportunidade de ouro, certamente esta oportunidade passará por você. Bartimeu viu que esta oportunidade poderia nunca mais retornar. Bartimeu percebeu que Jesus nunca havia percorrido aquele caminho antes e, pelo que ele sabia, talvez nunca mais passasse por ali. Ele compreendeu que, se quisesse receber a ajuda de Jesus, precisaria invocá-lo enquanto ele estava perto. É importante entender que não podemos ser salvos a qualquer momento que desejamos. O único momento em que podemos nos aproximar do Senhor é quando Ele nos chama para fazê-lo. Quando sentimos essa pressão em nosso coração, quando reconhecemos que estamos perdidos e destinados ao inferno, é o momento de nos voltarmos para o Senhor. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Adiar pode significar que você nunca mais terá a oportunidade de ser salvo novamente. Gênesis 6,3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O conselho que Isaías deu ainda vale para nós. Isaías 55,6, o conselho foi esse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ele viu que o caminho de Cristo era muito melhor do que o seu. Depois que Bartimeu recebeu a cura do Senhor, foi-lhe dito para seguir o teu caminho. No entanto, ele viu que o caminho de Cristo era muito melhor do que o seu e seguiu Jesus. E de acordo com Lucas 18,43, ele louvou o nome do Senhor enquanto seguia Jesus no caminho. Há uma lição aqui para cada pessoa já salva, especialmente aqueles que vieram a Jesus nos últimos dias. Após a salvação, haverá uma mudança de direção em sua vida. Segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele repetiu o clamor. Os que estavam ali, os que viajavam com o Senhor, tentaram fazer com que Bartimeu parasse de clamar ao Senhor. Bartimeu, porém, demonstrou uma determinação inabalável em buscar a ajuda do Senhor. Ele não se deixou abalar pelas opiniões alheias. Suas necessidades eram claras e ele estava decidido a alcançá-las, independentemente das circunstâncias. Assim como Bartimeu, nós enfrentamos situações em que pessoas, circunstâncias e até mesmo nossos próprios desejos podem nos afastar de Jesus. No entanto, devemos permanecer firmes e determinados a nos aproximar do Senhor, reconhecendo que Ele é o único digno de nossa alma. Quando levamos a sério a ideia de nos voltarmos para Ele, nada pode nos impedir, nem mesmo a família, os amigos ou os prazeres passageiros. A busca por Jesus vale qualquer preço e é a oportunidade mais preciosa que podemos ter. Ele recebeu uma resposta. Quando Jesus ouviu o clamor desse mendigo chamado Bartimeu, ele parou e chamou Bartimeu para se aproximar. Que momento glorioso deve ter sido para esse pobre mendigo cego.
Sua fé foi honrada e ele obteve uma audiência com o Senhor Jesus. Jesus Cristo não está ocupado demais para ouvir o seu clamor. Na verdade, não há nada neste universo mais importante para ele do que você. Lembre-se do preço que ele pagou por você. Ele demonstrou seu amor quando subiu o Calvário e pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados da cruz. Se você clamar a ele, ele salvará sua alma hoje. O verso 50 mostra aqui o custo pessoal. De acordo com este versículo, quando Jesus chamou Bartimeu, levantou-se para ir ao seu encontro. Ele jogou fora a sua túnica e saltou para ir até Jesus. Saiba hoje de que vir a Jesus tem um custo pessoal. Às vezes o preço que somos chamados a pagar é muito alto. Alguns perderam familiares, amigos, por causa de uma decisão por Cristo. Desistiram aí de casa e até mesmo de suas vidas porque escolheram seguir o Senhor Jesus. Todo mundo que vem a Ele tem que desistir de algo. Algum pecado, algum relacionamento perverso, alguma coisa. Você simplesmente precisa saber que por mais alto que seja o custo, que eu ou você tenha que pagar, no final, esse custo ainda é muito barato quando comparado o valor da sua alma. Marcos 8, 36 e 37 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não tenha medo do custo. O que uma pessoa recebe de Jesus é muito maior do que qualquer preço que possamos ser chamado a pagar. Os versículos 51 e 52 mostram uma cura poderosa. Quando Bartimeu aproximou-se de Jesus, uma pergunta crucial lhe foi feita. E sua resposta foi de pura fé. Ele confiou em Jesus para curá-lo e então o impossível aconteceu. O cego recuperou a visão e foi restaurado à integridade pela palavra de Jesus. É essencial compreender que Jesus salvou Bartimeu. Bartimeu recebeu muito mais do que uma mera cura física naquele dia. Ele também obteve cura espiritual. Isso acontece quando uma pessoa perdida responde ao Evangelho da Graça. Imediatamente, quando a fé é exercida, o poder de Deus se manifesta na vida dessa pessoa e Deus a salva de forma instantânea, completa e eterna. Em meio a uma era de religiosidade e justiça própria, devemos lembrar que a salvação ocorre exclusivamente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Atos 16, 31 nos diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se você está confiando em qualquer coisa além de Jesus para a sua salvação, então você terá um rude despertar quando deixar este lugar. É Jesus Cristo ou não é nada? Então, nós vemos que em Bartimeu existia uma condição lamentável, o seu grito foi persistente, o seu custo foi pessoal, sua cura foi poderosa. Versículo 52, seu curso preferido. Quando a salvação entra em uma vida, surge um desejo ardente pelas coisas de Deus. A pessoa salva anseia por andar com o Senhor em santidade e estar próxima de outros santos. Essa transformação é profunda e impactante. Quando Jesus salva alguém, ele infunde vida nessa pessoa, tornando-a viva nele. Leia aí Efésios 2, 1 a 10. Quando isso acontecer, você será diferente. E se você não for diferente depois de fazer uma profissão de fé, então provavelmente você não está salvo. Concluindo, um dia um cristão e um comunista estavam sentados num banco de parque observando o mundo passar. Enquanto observavam, um mendigo pobre e bêbado passou vestido em trapos. O comunista apontou para o mendigo e disse: o comunismo
colocaria um terno novo naquele homem. Ao que o cristão respondeu: talvez sim, mas Jesus Cristo pode colocar um novo homem nesse processo. Você não precisa obter religião. Você não precisa tentar fazer um monte de mudanças externas inúteis. O que você precisa hoje é nascer de novo. Você precisa que Jesus coloque uma nova pessoa em seu terno. Gostaria também de dizer àqueles que já estão salvos, que muitos dos santos de Deus andam por aí como mendigos cegos. Se você é salvo, não deveria viver como um pecador. Se há coisas em sua vida que precisam ser acertadas com o Senhor, então eu te convido a fazer e a ir a Ele agora mesmo. Faça isso hoje. Ele irá recebê-lo, perdoá-lo, restaurá-lo hoje, se você apenas vier a Ele. Jesus está passando. Não deixe esta oportunidade passar. Venha até Ele e seja curado.